Oi, crianças! Nós estamos aqui para mais um dia de EBF, hoje o quarto dia. Vamos falar sobre a cor branca. Olha, todo mundo de branco aqui em casa. Quarto dia de EBF, tá quase acabando. Que pena! Mas tá sendo muito legal, né? Então, o Guilherme, a Alice, a Larissa vão me ajudar a cantar a música dos coraçõezinhos, tá bom? Então vamos lá? Somos os coraçõezinhos, somos os coraçõezinhos, cada um de nós tem algo pra falar. Amarelo fala de Deus, amarelo fala de Deus e do grande amor que Ele tem por mim. Escuro é o pecado, escuro é o pecado, sou pecador e longe estou de Deus. Vermelho é o sangue, vermelho é o sangue, sangue que Jesus derramou por mim. Limpinha, limpinha nova vida, limpinha nova vida, que Jesus me deu quando recebi. Verde estou crescendo, verde estou crescendo, quando leio a Bíblia e falo com Jesus. Somos os coraçõezinhos, somos os coraçõezinhos, cada um de nós tem algo pra falar. Beijo, criançada! Então vamos, crianças, para a nossa penúltima história. O que será que a tia Fabiana vai contar pra gente hoje sobre a página branca? Antes da gente ouvir exatamente a história da página branca, vamos lembrar as outras histórias, as outras cores que nós aprendemos. Opa, sempre eu pego o lado errado. A página amarela, nós estudamos sobre o céu, um lugar perfeito que Deus preparou para viver junto com os seus filhos. E no céu, como ele é perfeito, e tem uma coisa que não pode entrar no céu, porque se ela entrar, vai acabar com a perfeição que Deus criou lá. E essa coisa todos nós temos, todos nós, que é o pecado. O pecado é o que nos afasta, que nos separa de Deus. Com o pecado, nós não podemos estar próximos, não podemos viver com Ele no céu. E Deus, sabendo disso, bolou um plano, preparou um super plano para nos deixar próximos de Deus. Porque Deus, como Ele não pode se misturar com o pecado, Ele colocou uma regra. Não existe perdão para pecados sem remissão do sangue de um inocente. Então Deus providenciou, Deus preparou o inocente que pagaria o preço do nosso pecado de uma vez por todas. E esse inocente foi o seu próprio Filho Jesus Cristo, que também é Deus. Jesus morreu na cruz, se entregou por nós, derramou o seu sangue, e o seu sangue nos purificou, nos lavou do pecado. Ele nos comprou com o seu sangue. E quando nosso coração é lavado pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos limpos, nosso coração se torna limpo. E esse coração limpo pode ter acesso a Deus, pode estar próximo de Deus. Esse coração limpo, lavado pelo sangue de Jesus, vai morar no céu com Deus. Jesus morreu e Ele ressuscitou. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Ele não ficou morto, Ele venceu a morte. Jesus morreu, Ele entregou sua vida, Ele sofreu por nós. Vocês sabem, crianças, qual foi a parte mais difícil da morte de Cristo? Quando Ele mais sofreu foi quando
os pecados, todos os pecados da humanidade caíram sobre Jesus. O plano era esse, ele deveria carregar e ter sobre ele todos os pecados dos homens, da humanidade. E ele morreria levando consigo todos os pecados. Então, quando Jesus recebeu sobre ele todos os nossos pecados, foi o momento mais doloroso. Não foi quando ele apanhou, não foi quando ele levou chicotadas, não foi quando cuspiram nele, não foi quando ele carregou a cruz, não foi quando pregaram aqueles pregos profundos nas suas mãos, nos seus pés, nem foi no momento que ele recebeu aquela coroa de espinhos. O momento em que ele mais sofreu e que ele sentiu mais dor foi quando ele disse a Deus, o seu Pai: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. O peso do pecado era tão dolorido para Jesus. Aquele peso, aquela dor do pecado era quase que insuportável, que ele falou com o Pai: Pai, se tiver outra alternativa, se tiver outro jeito, eu quero que o Senhor nesse momento então entre com o plano B. Se não for possível, eu vou cumprir a minha missão. A dor de carregar o pecado da humanidade era imensa para Jesus. E a parte que Jesus mais sofreu foi quando Deus teve que abandonar Jesus. Sabia disso, crianças? Deus esteve com Jesus em todo esse processo de dor, de quando ele foi preso, de quando ele apanhou, de quando ele foi pregado, de quando ele recebeu a coroa de espinhos. Mas quando todos os pecados vieram sobre ele, Deus teve que abandonar Jesus, porque Deus não pode se aproximar do pecado, porque ele é santo. Ele não pode tocar, encostar, sentir nada relacionado ao pecado. Ele não suporta, porque se ele sentir, se ele chegar perto do pecado, a santidade dele vai fulminar, vai destruir aquela pessoa, aquele ser que está com o pecado na sua vida. E Jesus naquele momento carregava todo o pecado sobre ele. Então Deus teve que abandoná-lo. E foi o pior momento, quando Jesus se sentiu sozinho, carregando sobre ele todo o pecado da humanidade. E ele não desistiu, ele foi até o fim. Ele sofreu todas as dores físicas e a dor de carregar o pecado da humanidade. Ele entregou a sua vida, ele morreu por nós. Mas Jesus não só morreu por nós, como fez algo muito maior do que morrer por nós. Jesus não só morreu por nós, mas ele venceu a morte por nós. Ele ressuscitou. Quando foram à tumba para ver Jesus, para visitar o corpo de Jesus, eles descobriram que ele já não estava lá mais. Jesus havia ressuscitado. Ele venceu a morte. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda esteve alguns dias na terra. No livro de Atos, no capítulo 1, ele diz que Deus passou exatamente 40 dias na terra, estando com os discípulos, ensinando os discípulos como eles deveriam viver a nova vida que Jesus tinha dado para eles, pagando por eles o preço do pecado. E depois desses 40 dias, Jesus estava subindo aos céus para ir embora. E os discípulos ficaram preocupados: você vai embora, e nós? Como que nós vamos ficar aqui na terra sem você? Como será essa nova vida? Jesus disse para eles: não tenham medo, eu vou para que o Espírito Santo possa descer. Jesus subiu para estar junto com Deus, e o Espírito Santo que habitava junto com Deus desceu para habitar em nós, os seus filhos. Em João capítulo 1, no versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos receberam Jesus Cristo como Filho de Deus, receberam o poder. Esse poder é o Espírito Santo
Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos dá poder para lutar contra o pecado, para viver a nova vida que Deus planejou para nós. Mas, tia Fabiana, como que é essa história de nova vida que Deus preparou para nós? Eu vou explicar bem direitinho para vocês. Deixa eu arrumar aqui, olha, eu tenho alguns copos, vou organizar aqui bem rapidinho, com água, que vão simbolizar as qualidades de Deus e as qualidades que essa nova vida deve ter, tá bom? A nova vida que Deus planejou para nós. Essa jarra aqui vai simbolizar as nossas vidas, tá bom? A nossa vida é essa jarra. Antes de recebermos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, a nossa vida está assim, ó, suja, cheia da sujeira do pecado. Entenderam? A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão e Eva, que é chamado pecado original. E os pecados que nós cometemos todos os dias nos tornaram assim, sujos e imundos. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, aquele sacrifício que Ele fez lá na cruz nos purifica do pecado. Então, toda aquela sujeira do pecado, Jesus leva com Ele. Ele já pagou o preço disso. Mas tem um pouquinho daquela sujeira que fica em nós, que é a natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? Difícil entender? Já vou explicar. É a nossa vontade de desobedecer a Deus. É a nossa vontade de fazer só o que a gente quer. É a nossa vontade de errar, de fazer o mal. Todos nós temos essa vontade dentro do nosso coração. Essa é a natureza pecaminosa. É o que nós herdamos de Adão e Eva. É o pecado original. E a gente não tem como se livrar dessa natureza pecaminosa. Nós vamos nos livrar da natureza pecaminosa quando Jesus voltar. Ele veio à terra, nasceu, morreu por nós e subiu, está com Deus. Só que um dia Ele vai voltar para buscar os seus filhos, para a gente poder viver com o Senhor no céu. Quando Jesus voltar, aí sim, nós não vamos ter mais essa natureza pecaminosa. Nós vamos receber um novo corpo de Cristo, perfeito. Mas até que isso aconteça, nós temos essa natureza pecaminosa, que é a vontade de pecar, de desobedecer a Deus. Agora, a tia vai dar um exemplo para vocês de como é a nova vida que nós recebemos com Cristo. Esse copinho aqui, ó, é o copinho do amor. Deus, Ele é amor. Todo o amor está em Deus. E Ele quer colocar em nós o seu caráter, as suas qualidades. Quer que nós também desenvolvamos o amor. Então, cada vez que nós desenvolvemos o amor, somos amorosos, aquela natureza pecaminosa vai ficando menos forte. Tá vendo que a água tá ficando mais clarinha, aquela água suja? Então aquele domínio, aquela força do pecado contra nós vai diminuindo. Toda vez que nós oramos, buscamos a Deus em oração, olha o que acontece. Aquela força do pecado sobre nós vai ficando cada vez mais clara. Quanto mais nós oramos, mais claro vai ficando. Com menos força a natureza pecaminosa tem. Quando nós estudamos a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, memoriza versículos, busca entender qual é o plano de Deus para nós através da sua palavra, acontece a mesma coisa, olha só, vai ficando cada vez mais clarinho.
Quando nós somos bondosos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos pais, com as pessoas que a gente conhece, vai ficando também cada vez mais clarinho. A vontade de pecar vai diminuindo. Eu vou esvaziar um pouquinho aqui porque a jarra ficou pequena, tá bom? Só um minutinho. Cada vez que a gente é bondoso, então, nós recebemos mais poder que vem do Espírito Santo. Toda vez que a gente fala a verdade ao invés da mentira, quando a gente aceita reconhecer os nossos erros, pagar as consequências dos nossos erros, falando a verdade, a natureza pecaminosa vai ficando cada vez mais fraquinha. Quando nós perdoamos as pessoas que nos fazem mal, quando alguém nos deixa chateado, briga com a gente, fala de um jeito ruim, a gente guarda aquilo no coração, fica triste, a natureza pecaminosa fica forte dentro de nós, mas quando nós perdoamos, ela vai ficando cada vez mais clarinha. Vou esvaziar mais um pouquinho. Vocês estão percebendo? Quanto mais a gente faz as coisas que Deus deseja, busca a Deus, é obediente, é amoroso, é verdadeiro, mais clarinho, menos influência o pecado tem sobre nós. Mas nunca vai ficar branquinho, transparente. Nós nunca vamos conseguir, mesmo que nos esforçando ao máximo, nós nunca vamos ser perfeitos, somente quando nos encontrarmos com Deus no céu. Mas nós devemos lutar contra o pecado, buscar fazer as coisas que Deus deseja, que Deus nos ensinou na sua palavra. Assim, cada vez mais, nós vamos ter força para dizer não para o pecado e viver uma vida de santidade. Praticar essas coisas que a tia falou é buscar a santificação. A Bíblia diz: eu sou santo, vocês devem ser santos. Deus é santo e Ele espera de nós a nossa santificação. Ele espera que a gente, ao invés de deixar cada vez a nossa vida mais escura, cheia do pecado, a gente busque a presença de Deus para que a gente se torne cada vez mais parecido com eles. Vocês entenderam, crianças? Né? Então vamos praticar, vamos orar, ler a Bíblia, vamos ser amorosos, perdoar as pessoas, desenvolver a nossa bondade, viver na verdade e muitas outras coisas que o Senhor já nos ensinou através da sua palavra que nós devemos fazer. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia na presença dEle, que mesmo depois que a IBF acabar, você continue buscando a Deus, estudando a sua palavra. Se você não sabe ler, o papai e a mamãe podem ler para você, pode te ensinar, contar histórias da palavra de Deus, mas você não pode deixar de orar. Nada te impede de orar. Desenvolva um tempo de oração com Deus todos os dias. Busque a presença de Deus em oração. E você vai ver que todas as outras coisas vão começar a aparecer na sua vida. Todas as qualidades de Deus vão começar a ficarem fortes em você. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem te dá poder. É igual aqueles joguinhos do celular que a gente joga, que vai ganhando poder, ganhando força. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você buscar o Senhor, o Espírito Santo vai te dando mais poder para você ser santo, como Deus é santo, e manter o seu coração bem feliz, bem branquinho, bem pertinho de Jesus, tá bom? Um beijo para vocês, até amanhã, o último dia da nossa IBF. Tchau, crianças!